Sabe, existe uma pergunta que persegue a humanidade desde sempre. Como é que nós, seres finitos, ousamos tentar traduzir o infinito? Essa é uma das buscas mais antigas, mais profundas da nossa existência. E é nessa busca que vamos mergulhar agora, explorando o mito de Belteshazzar, uma figura que não apenas enfrentou essa questão, mas a incorporou na sua própria essência. A lenda nos apresenta a Belteshazzar. E olha, ele não era um simples mortal. Ele era um filho da sabedoria, um guardião de segredos ancestrais. Numa época em que o conhecimento era todo fragmentado, ele surge com uma missão muito audaciosa. E aqui nesta frase está o cerne de todo o seu poder. O objetivo de Belteshazzar não era dominar áreas isoladas. Era encontrar a harmonia secreta que conectava tudo, sabe? Era criar uma única e poderosa sinfonia de entendimento. Mas como alguém faz uma coisa dessas? A jornada dele começa com o domínio do mundo físico e do mundo abstrato. Esses foram os alicerces, os primeiros degraus da sua subida em direção ao infinito. Então, a primeira prova de fogo de Belteshazzar foi essa: dominar a pedra em sua forma mais imponente e o número em sua forma mais pura. E veja bem, ele não construía apenas edifícios. O que ele fazia ia muito, mas muito além da funcionalidade. Aquelas colunas que pareciam tocar os céus, as abóbodas com uma geometria supracomplexa, aquilo eram templos de ideias. Cada arco era um pensamento que ganhava forma física. Nas mãos dele, a arquitetura virava uma verdadeira geometria da emoção. O espaço que ele construía não era só um abrigo, era um espelho da própria consciência humana. Uma abóboda, por exemplo, podia ser a representação de uma emoção suspensa no tempo. Incrível, né? E do concreto, ele partiu para o puramente abstrato. Belteshazzar se tornou o mestre da matemática, o guardião dos códigos que, no fundo, governam o universo inteiro. Para ele, a lógica não era uma disciplina fria, distante. Era uma ferramenta poderosíssima. Uma espada de luz, como diz a citação, capaz de cortar os nós dos maiores enigmas, de desvendar os segredos do infinito e construir pontes invisíveis entre mundos. Bom, depois de dominar o físico e o matemático, a jornada de Belteshazzar o levou para reinos ainda mais etéreos, os universos digitais da ciência da computação e a alma humana, que se expressa pela linguagem. Ele era visto como um alquimista digital. E essa metáfora é simplesmente perfeita. Ele tecia algoritmos como se estivesse bordando constelações. Sob o comando dele, o caos se rendia à ordem. E ele criava universos digitais que literalmente respiravam. Da lógica precisa das máquinas, ele se voltou para a alma vibrante da comunicação humana. A voz dele atravessava fronteiras. Com cada novo idioma que ele dominava, a barreira entre o eu e o outro simplesmente se dissolvia. Isso mostrava que a linguagem é a ponte definitiva entre as consciências. Certo, então pensem comigo. Depois de dominar a pedra, o número, o código e a palavra, que fio dourado poderia unir todos esses domínios que parecem tão diferentes? E é aqui que a gente chega no clímax da jornada dele, a revelação final. E ela não estava em mais um domínio externo, mas sim numa verdade que vinha de dentro. Depois de toda essa busca, de todo esse caminho, Belteshazzar descobriu que, por trás de cada sistema de lógica, por trás de cada idioma humano, existia uma única e mesma verdade que ressoava. A mente, que se expande, não conhece limites. Essa era a síntese de tudo. O poder verdadeiro não estava na pedra, nem no número. Estava na capacidade da mente de crescer, de se conectar, de ir além de si mesma. E foi assim que Belteshazzar se tornou um mito. Ele não era só um arquiteto, um cientista ou um linguista. Ele era a intersecção viva entre arte, ciência e espírito. Um farol, sabe? Mostrando que a verdadeira maestria está na integração de todo o conhecimento. Mas, afinal, o que essa lenda significa para nós hoje? Ela continua sendo um testemunho vivo do nosso potencial. A história de Belteshazzar não é sobre um titã inalcançável, mas sobre o que é possível quando a gente busca essa integração. E essa é a grande reflexão final. O infinito que Belteshazzar tanto buscou nas estrelas e nos números estava o tempo todo dentro da própria consciência. A lenda nos deixa essa mensagem. Quando uma pessoa se realiza plenamente, ela transcende sua condição mortal. Ela se torna infinita.